Guerrinha, o que tu tá prevendo de Grêmio e Mirassol? Pedro, eu vi o Mirassol empatar com o Bahia. Também vi. É um time, não é nada de espetacular, mas é um time lutador, brigador. É um time que não parece que não está querendo só somar pontos para ficar na Série A, está querendo mostrar mais, até para fazer negócio com o jogador. O jogo é muito complicado para o Grêmio, mas muito pelo momento do Grêmio. O Grêmio é que não se encontra, o Grêmio está mal, o Grêmio está atrapalhado. E eu até ontem disse uma coisa aqui, volto a dizer, se perder o jogo, já era o Quinteiros. Pode ter certeza que o Grêmio vai pro Grenal com... Mas aí não pode repetir... Vai com qualquer coisa. Não pode repetir o episódio pífero que trocou de treinador e tomou 5-0. Pedro, te bota no local. Ou pelo menos pensar em isso, te né? Te bota aqui, ó. O Grêmio perde pro Mirassol. Mantém o treinador porque é Grenal. Perde o Grenal. Perdeu 2 rodadas. É isso aí. Entendeu? Essa ideia, Guerrinha... Tu tem que criar um fato novo. Vai dar errado, vai dar certo, isso eu não sei. Mas tu tem que criar um fato novo. Eu acho que as pessoas estão... Pedro, essa ideia do fato novo no Grenal, como uma frase... Que está trancando muito lá. Mas uma frase que, de alguma maneira, virou história, né? Porque ela é seguida de um jogo como o Grenal. Eu acho que ela... Primeiro, uma comparação que ela não é correta. Porque se a gente pensar... O que acontece com o Inter naquele episódio? O Inter é eliminado da Libertadores, semifinalista da Libertadores, um time que lutava para ser campeão da Libertadores. Tigres, né? E poderia ser, vencia lá, daí acabou tomando gol contra e tal, perdeu um jogo lá fora, depois de vencer o jogo aqui. É gol contra do lateral esquerdo. E ali tinha Jefferson. ainda, Pedro, uma ideia, uma soberba com relação ao time. Aquele Inter vai pro jogo com o Hever, vai pro jogo com o Juan, vai pro jogo com o Dourado, que àquela altura ainda era tradicional, um jogador tido como excepcional. O Inter vai pro jogo com aquele argentino que jogava na frente. O Lisandro Lopes, o Anderson joga. O Inter tinha uma espécie de soberba ainda com relação ao que produzia. Mas é que ali teve um episódio, César, que o fato novo, tudo acaba escondido muito atrás do fato novo. O que precede o 5-0 é o seguinte: o Diego Aguirre era um técnico que tinha o comando do vestiário. Os jogadores adoravam o Diego Aguirre, ele estava fechado com o grupo. E o Diego Aguirre vai reivindicar com a direção algo que tinha sido prometido para os jogadores. E aí ele tem um desentendimento com o Pífero e o Pífero o demite. E os jogadores sentem isso. E os jogadores acabam absorvendo isso. Então, eu não me lembro, acho que o D'Alessandro não joga. Não joga. Essa é a grande diferença, né? O Aguirre era um treinador que os jogadores gostavam, a direção comprou uma briga com os jogadores e demitiu o Aguirre. Mas não parece ser o caso do Quinteiros. O que eu quero dizer é o seguinte: se o Quinteiros for demitido, mais jogadores vai mais gostar do que desgostar. Eu sei, mas os jogadores não entraram naquele jogo para perder. O que acontece é que aí a gente está justificando. Entrar para perder não entra, mas tu entra. Não, mas é que um cenário desse, a tua mobilização ela fica. A direção tomou uma decisão que eles não gostaram. Mas é que não entra para perder, não foi isso que determinou a vitória do Grêmio. O que acontece é que o Inter entrou na arena para jogar contra o Grêmio. E o Grêmio tinha, naquela altura, um time muito bom, que depois se viu por que era tão bom. O que acontece agora é totalmente diferente. O Grêmio está num processo de inferioridade. Qualquer modificação do Grêmio vai determinar um Grêmio muito mais comedido sob qualquer hipótese, em qualquer jogo. Tá, mas porque o que seria o fato novo? Só demitir o Quinteiros ou contratar um treinador? Eu não estou falando em fato novo, eu estou dizendo que a comparação é indevida. A gente utilizar aquele episódio do Inter para justificar alguma não tomada de decisão neste momento, ela parte de uma premissa errada. Mas eu vou insistir na premissa errada então, César. Eu acredito que o Grêmio não faz isso na quinta-feira porque tem Grenal no sábado. Não tem tempo. Ele espera o Grenal, sangra tudo. O meu contraponto não é a tua opinião, tá? O meu contraponto é a tomada de decisão por isso. Tá? Eu não estou dizendo que a tua opinião está errada, não é isso. Mas fica à vontade, a gente está debatendo. Mas não é isso. É sobre a ideia de que são situações semelhantes, que elas não são. Mas por que eu acho que muda? Porque se o Grêmio perder para o Mirassol, o Grêmio vai precisar de um milagre para ganhar o Grenal. É milagre. O Internacional é melhor que o Mirassol. Não, é melhor e o Grêmio estará psicologicamente destruído. Exatamente. O que o Grêmio precisa fazer? O Grêmio precisa amanhã não perder, que aí mantém o treinador. Mas perdendo, vamos partindo perdendo. O Grêmio não pode perder tempo.
O Grêmio tem que encontrar um time logo capaz de somar pontos, de sair dessa situação que está, de mostrar um futebol melhor, de resgatar o seu torcedor, tudo isso. É que essa comparação, Léo, essa comparação trazida pelo César, e na posição do César não é o mesmo cenário, claro, você tem que... Não é o mesmo, vamos fechar esse acordo, mas ele tem muitos pontos de contato. Um dos pontos de contato que poderia haver é que o Inter, daquela decisão horrorosa tomada por um gestor que depois se viu o que aconteceu, o Internacional botou um interino no Grenal. Na casa do adversário, um interino, que também era muito querido por todo mundo, o Odair Helman, que não tem nenhuma culpa do quinteto que tomou. Mostrou e que depois virou um treinador com a capacidade. E hoje é um cara rico pelo trabalho dele, depois de trabalhar na Arábia, tá? Aliás, está desempregado ainda. Tá aí no mercado. Tá no mercado. O Odair entrou de interino, tomou um quinteto, uma roda, podia ter sido mais. E o Grêmio vai fazer o quê? Interino no Grenal, em casa? Vai botar o Mano Menezes, que é a expressão que a gente está usando, Mano Menezes, é alguém que está no mercado, chega, simplifica e funciona. Normalmente rápido. Como tem que ser, né? Como você e o César babam. Maurício. Então, ele estreia no Grenal. Ou o Odair. Ou vem o interino. Vou brigar com o Maurício 6 meses. Esse é o ponto. Assim, tu tem um técnico, Munari. Então lá, vamos criar um cenário aqui, tá? Que é um cenário que é bem plausível. O Grêmio tem dificuldades lá contra o Mirassol e perde pro Mirassol. Aí a direção do Grêmio se reúne na madrugada de quarta para quinta e decide que sai o quinteiro. Lá em São José do Rio Preto. Tá? Aí pega o telefone e começa a ligar. Tu é técnico, tá? Tu é o Maurício Saraiva técnico, tá em casa, toca o telefone às 3 da manhã, assume o Grêmio e tu olha assim, pô, o Grêmio tá desestruturado, o Grêmio tá abalado e vai enfrentar um Inter que é o Grêmio de 2015. Aliás, inclusive com o mesmo técnico, ajustadinho, azeitadinho. E tu vai estrear num Grenal... eu boto no preço. E aí, exatamente, vai custar mais caro. Ou vai custar mais caro. Eu digo o seguinte, segunda-feira eu tô aí, fechando, mas segunda às 8h30 estou aí. Tem uma coisa que a gente precisa entender. Se existe a falta de convicção de que tem que seguir com Quinteiros, e parece que existe, é certo que o Grêmio já está trabalhando essa questão do treinador. O Grêmio não vai deixar para trabalhar depois do Mirassol. Não deu negócio. Foi um prazer, desliga o telefone. Mas o Grêmio já está tratando. Existe uma Guerra, eu concordo. Uma relação. Eu concordo com a tese do Guerra, César, que o Grêmio deveria. Mas dessa direção eu tenho dúvidas, porque o Grêmio sabia há muito tempo que o Renato não ia ficar e demorou para conseguir contratar um treinador. 21 dias. Depois o Grêmio tinha que contratar 2 zagueiros durante. Foi do Caixinha. Mas tentou. Estava com o treinador. Não, mas Caixinha o Grêmio que não quis vir. Mas o Grêmio tentou o Tite, conversou com o Tite, teve a conversa com o Crespo, teve a conversa com o Kleber Xavier, conversou com o Carille. O Grêmio entrevistou Carille e Kleber Xavier. E essa direção ela demorou muito também para contratar jogadores. A gente lembra que no primeiro Grenal do ano o Grêmio não tinha os reforços, o Grêmio tinha que trazer 2 zagueiros, trouxe só um. E agora precisa trazer 2 de novo. Perdeu. Se machucou. Lateral esquerdo, o Grêmio ficou um tempo jogando porque não conseguia. Todo mundo sabia que o Reinaldo não ia ficar. Então dessa direção que demorou tanto lá atrás, eu não tenho convicção de que eles vão ser rápidos para achar treinador. Monari, é essa direção que eu torço, Monari. Não adianta eu ficar olhando para trás. O que eu preciso é o seguinte. Hoje o cenário é o seguinte. O que tu faria em caso de derrota do Grêmio? Mas se eu fosse dirigente, o Mano Menezes já estava abraçado comigo, nós já estava lá levantando a torcida e entrando com o pedido da federação para botar 2 goleiros. Agora não tem. Mas eu tinha 2 goleiros, 8 zagueiros, se puder botar mais uns caras para jogar também. Vamos ser práticos. Tu não quer pequenar o Grêmio. Vamos ser práticos. Mas tu quer jogar para retrancado como um time pequeno. Tu tem uma predileção a olhar para trás para criticar. Não adianta olhar. Mas não adianta César, nada pra mim. É que isso. esse cenário de agora, ele começou hoje às 8h30. Tem todo um histórico de contratação tardia do técnico. Isso eu faço contratação depois, no relatório. Eu faço no relatório depois. Mas tu pode fazer o relatório do rebaixamento. Não, eu não vou. Eu faço depois o relatório. A pergunta do Pedro foi o que você faria no caso de derrota, já que o Quinteiros ficou. Ele sai quinta-feira, Qual é o cenário? O cenário é o seguinte: o composto do esporte, o coletivo esportivo, entende que Quinteiros não vai mais conseguir resolver o problema interno, certo? Esse é o que diz todo o contexto esportivo. Os jornalistas, os influencers gremistas, o torcedor, isso é o que todo mundo está dizendo. Internamente, tem uma trincheira que tem Alexandre Rossato, que tem Guto Peixoto, e que talvez tenha outros membros da diretoria que dizem o contrário. Vai ter sim uma resposta positiva. É o presidente. Alberto Guerra tem que colocar nisso porque ele é o cara da caneta e está assinando com todo mundo. Perfeito.
Não vale a desculpa que não tem dinheiro. Não. Exatamente. Essa trincheira defende a permanência. Perfeito. Considerando que todo mundo esteja certo, ele já caiu. Concorda? Como a gente falou ontem aqui, quem demite o treinador é o contexto, não é o dirigente. O dirigente, ele é um interlocutor disso.